Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 79. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo de Asaf. Ó Deus, os pagãos chegaram à tua herança, teu santo templo. Eles contaminaram, eles reduziram Jerusalém a montões. Os cadáveres dos teus servos eles deram para que servissem de alimento para as aves do céu, a carne dos teus santos aos animais da terra. Seu sangue eles derramaram como água ao redor de Jerusalém, e não houve ninguém que os enterrasse. Nós nos tornamos uma vergonha para nossos vizinhos, um desdém e um escárnio para aqueles que nos cercam. Por quanto tempo, Senhor, ficarás zangado para sempre? Queimará o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre os pagãos que não conheceram a ti, e sobre os reinos que não chamaram o teu nome, pois eles devoraram Jacó e devastaram sua habitação. Não te lembres contra nós iniquidades passadas, que as tuas tenras misericórdias nos impeçam rapidamente, pois fomos levados para muito baixo. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, para a glória do teu nome. Livra-nos, purga os nossos pecados, por causa do teu nome. Porquanto, diriam os pagãos, onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os pagãos à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que é derramado. Venha diante de ti os suspiros do prisioneiro, segundo a grandeza do teu poder, preserva aqueles que são designados para morrer, e retribui aos nossos vizinhos 7 vezes no seu peito a sua vergonha, com a qual eles te envergonharam, ó Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, daremos graças para sempre, mostraremos o teu louvor a todas as gerações. Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Não sei também a hora em que você está vendo, mas a palavra de Deus é bem-vinda a qualquer hora, a qualquer momento. Nós vemos que esse é um salmo de lamento, é novamente um pedido de intervenção divina. Esse salmo Asaf trata da condição do povo de Judá depois da destruição de Jerusalém. Fala do efeito da invasão babilônica referente à imagem do próprio Senhor. Eles se tornaram vergonha para as nações vizinhas, como diz os primeiros versículos, né? Eles relatam aqui: ó Deus, os pagãos chegaram à tua herança, teu santo templo, eles contaminaram, eles reduziram Jerusalém a montões. Aí fala que os cadáveres foram deixados para que servisse de alimento às aves do céu, né? Então, aos animais da terra também. Então, isso a gente vê que realmente, eu não sei se exatamente desta vez, porque está relatado em 2 Reis, capítulo 25, a destruição de Jerusalém, a tomada, né, de Jerusalém. E em Jeremias, capítulo 39 também, se você quiser se inteirar um pouco mais dessa história, desse acontecimento, né? Mas nós vemos aqui que no verso 5, ele pergunta: por quanto tempo, Senhor, ficarás zangado para sempre? Queimarás o teu ciúme com fogo? Essa palavra ciúme aqui refere-se a que esse povo, eles estavam pagando pelos seus atos, né?
porque eles adoravam outros deuses, ou seja, deuses pagãos. Eles levantavam altares a deuses estranhos, eles esqueciam do seu Deus Criador Supremo, eles deixavam de adorar a Deus, tomando para si deuses estranhos. Era Baal, Baalins, outros nomes estranhos aí que tinham. Cada cidade tinha um deus, vamos supor assim, padroeiro, né? Que eles queriam sempre adorar alguém que eles vissem, porque o nosso Deus poderoso, Criador do céu e da terra, é invisível aos nossos olhos, mas ele é visível nas suas obras, na sua presença, na sua intervenção, nas maravilhas que ele operou e opera, no seu cuidado para conosco. Mas o homem sempre procurou algo que ele pudesse palpar, pudesse ver, e esse era o pecado, um dos maiores pecados, não é? Porque Deus, ele desde o início nos deu ensinamentos para que nós pudéssemos seguir, e ele prometeu abençoar a todo aquele que seguisse as suas ordens, né? E esse é um apelo de justiça. Eles queriam vingança, porque a desolação foi grande, a destruição do templo. Porém, ele tinha uma consciência de que foi um castigo merecido. E aí ele pede misericórdias, né? Ele pede que Deus não traga à memória, a gente vê isso no verso 8, as iniquidades dos seus pais. E já no versículo 9, no verso, né? Salmos não tem versículos, são versos. No verso 9, ele pede perdão e reconhece também a sua participação enquanto parte da nação. E aí ele diz que ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, para a glória do teu nome, livra-nos, purga os nossos pecados por causa do teu santo nome. Ele reconhece que se Deus perdoar ali naquela situação, não seria por merecimento deles, mas por amor do seu nome, porque Deus é fiel para com o seu próprio nome, né? Então ele diz que Deus perdoasse para que as nações não blasfemassem, dizendo que Deus não tinha poder para proteger o seu próprio povo, já que era um povo designado, povo do Deus Altíssimo, povo de Israel, nação santa, nação eleita, não é? Então ele vem pedindo a Deus que, por amor ao seu nome, já que nós muitas vezes queremos bênçãos de Deus, queremos perdão, achando que somos bonzinhos, melhores do que outros, talvez, né? Mas devemos reconhecer que Deus é soberano e ele é soberano, e ele sim é perfeito, não tem erro, não tem pecado, porque ele é justo, fiel, criador de todas as coisas, está acima de tudo e de todos, né? Então, nós sabemos que há casos ainda hoje que é possível a gente perceber famílias, nações, sofrimentos por consequência de erros dos outros. Mas devemos nos lembrar que o julgamento espiritual que determina o nosso destino eterno é individual, né? Aí, para isso, a gente vem entender que as nossas escolhas trazem consequências. Eu sempre faço questão de falar sobre isso. Deus, ele colocou à nossa disposição um livre-arbítrio para que nós administrássemos a nossa vida de acordo com a consciência dada. Nós temos o intelecto, nós temos nosso pensar, a capacidade de pensar, capacidade de analisar os fatos, capacidade de fazer escolhas, mas a gente não pode agir como tolos, insensatos, que não pensam nas consequências, né? E aí nós vamos lembrar que eu sempre gosto desses versículos para comentá-los. Em Deuteronômio capítulo 30, capítulo 30 e os versículos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência,
amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos, pela fé, descendentes desses aí, que são os nossos antepassados. Então Deus, Ele deu os mandamentos, Ele deu ensinamentos, Ele deixou instruções, e é bom a gente sempre lembrar disso, né? Porque no capítulo 28 ainda de Deuteronômio, ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas as bênçãos. Aí vem aquelas bênçãos, né? Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, fruto dos teus animais, bendito é o teu cesto, né? E o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Então são bênçãos prometidas àqueles que atentam para a vontade de Deus, para os ensinamentos da parte de Deus, ou seja, para uma vida correta, para uma vida digna, para uma vida pautada na justiça, na verdade, em fazer o bem, né? Porque todos nós, como já disse, daremos conta de forma individual, ainda que, porque a gente até vê aí na mídia, né? Temos casos conhecidos de todo, e até gente próxima, a gente vê que pode ter uma família muito desordenada, onde tenham marginais, histórico de uma pobreza extrema, de assaltantes, de tantas coisas, mas ali pode sair uma pessoa que vai seguir um outro caminho, e a gente já viu na mídia, como já falei, pessoas que foram formadas, chegaram até a faculdade num contexto histórico de família que aos olhos humanos seria impossível, né? Então nós daremos conta de nós mesmos. Aí aqui no livro na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então eu sempre falo que nosso corpo é templo e morada de Deus, ele foi feito, formado à sua imagem e semelhança. Deus formou o homem para o bem, para um bem comum, para obras maravilhosas, para os seus planos, os seus projetos, que certamente são perfeitos, são maravilhosíssimos. Mas nós é que temos a responsabilidade com o nosso corpo. Tanto eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu corpo, cuidar da conduta, da minha vivência, do meu dia a dia, de como eu me comporto, né? Porque eu é que vou prestar conta. Eu não vou dizer assim, eu fui assim porque fulano foi assado, né? Mas nós, cada um de nós, temos responsabilidades conosco mesmo, né? E aí o salmista, ele conclui com um tom de confiança em Deus, depois de todo esse lamento, de todo esse pedido de castigo para os seus inimigos, né? Lembrando que esse era o tempo da lei, era olho por olho, dente por dente. Hoje nós vivemos no tempo da graça, como Jesus nos ensinou: orai pelos vossos inimigos, né? Nós, ao contrário desse tempo, como vemos aqui nos Salmos e em muitos relatos bíblicos dessa época, né, que era uma outra cultura, um outro contexto, a gente vê eles pedindo vingança, que Deus destrua eles. Tem um verso aqui que ele fala que restitua a eles 7 vezes mais, né? Aqui o verso 12, retribui aos nossos vizinhos 7 vezes no seu peito a sua vergonha. Mas hoje nós aprendemos diferente. Com Jesus, nós aprendemos a orar por nós, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos, para que Deus venha com misericórdia sobre eles, para que eles possam ter os seus olhos abertos, o seu entendimento aberto, para que eles possam
retornar ao caminho do bem, possam ser direcionados por Deus e que eles possam abrir os seus corações para o arrependimento, para o reconhecimento, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então todos carecem de se arrepender, mas esse arrependimento só acontece com o reconhecimento. Quando eu reconheço o meu erro, eu posso me arrepender e retornar ao caminho com as misericórdias infinitas de Deus, né? E assim ele conclui, acreditando que o perdão com certeza vai ser concedido pela misericórdia de Deus e que o alívio do sofrimento vai chegar a qualquer momento. E assim ele faz promessas de adoração ao Senhor, uma esperança em que as gerações futuras, ao ouvi-los relatar as misericórdias de Deus, ao ouvi-los chamá-los para a adoração, para o louvor de Deus, possam se portar de outras maneiras, porque como vimos no Salmo passado, né, nós vimos no Salmo 78, a desobediência, a inconstância do povo de Israel, né, que Deus fazia maravilhas, perdoava, livrava, daqui a pouco eles esqueciam e novamente se voltavam a outros deuses e contrariavam as leis de Deus, né? Aí ele encerra dizendo assim: nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, daremos graças para sempre, mostraremos o teu louvor a todas as gerações. É meu dever mostrar às gerações que vale a pena andar no caminho de Deus, no caminho certo, fazer o bem. Aí você pode, como muitas pessoas eu já ouvi falar, né? Eu não vivo pecando, eu não vivo fazendo nada errado, eu vivo uma vida, né? Eu não faço mal para ninguém e não sei o quê, e aquela coisa toda, né? Mas nós vemos em Tiago 4:17 que a omissão de fazer o bem também é pecado, né? Nós não fazemos o mal, porque é aquela questão de ponto de vista, de entender as coisas. Fazer o mal, a gente imagina pessoas más, que maltratam outras pessoas, que humilham, que fazem o mal, maldades, né? E fazer o bem, a gente vê aquela pessoa boazinha, que ajuda, que está disposta a ajudar, e tanta coisa, né? Que faz tudo direitinho. Mas existe aquela coisa assim sutil, né? Eu poderia fazer um bem, mas eu me omiti por algum motivo. Eu me omiti de fazer aquele bem, isso também é fazer o mal, né? Fazer o mal não é só o mal em si, é deixar de fazer o bem, é considerado por Deus também fazer o mal. Mas que Deus nos ajude, que possamos estar ligados às ordens de Deus, aquilo que é bom, como disse o apóstolo Paulo, né? Aquilo que for bom, que for de boa fama, o que for bom, nisto pensai. O que for para a glória de Deus, vamos pensar. O que é que eu faço com a minha vida no dia a dia, a todo momento, a partir do momento que eu levanto da cama, ou que mesmo eu abro os olhos, onde estão os meus pensamentos, onde estão as minhas palavras, como estão proferidas as minhas palavras, os meus atos, que seja tudo para a glória de Deus, né? Porque nós seres humanos todos, queremos bênçãos de Deus, todos queremos ser abençoados, mas esquecemos que as bênçãos, elas estão ali relacionadas com o obedecer. Todas as vezes que Israel foi oprimido, passou por tantas coisas, pragas, né, destruições, foi porque feriram os princípios dados por Deus, mas que possamos buscar os princípios de Deus, porque hoje em dia o mundo está tão conturbado, tão controverso, que os princípios vão sendo deixados de lado, vão sendo mesclados com um relativismo, né? Aquilo que era mal, mas é relativo, não é tão mal assim. Não, o que é mal, o que é bom, o que é reto, o que é verdadeiro, o que é justo, é o que vem da parte de Deus, e que nós possamos buscar os princípios da palavra de Deus, para que nós também possamos receber de Deus as muitas bênçãos que Ele tem para nos dar. Que Deus nos abençoe e possamos guardar
todo esse aprendizado que temos conseguido, conquistado aqui através dos salmos, que eu particularmente tenho aprendido bastante, tenho conseguido entender um pouco os salmos, porque eles não são tão fáceis assim. Alguns sim, a gente lê: o Senhor é meu pastor, não me faltará, deitar-me faz vezes pasto, né? Um salmo também muito lido é o Salmo 91, a gente daqui a pouco chega lá, né? Então, assim, mas na sua essência realmente é bom a gente entender o contexto em que aconteceu, o que eles realmente estão querendo passar para a gente. Então, nesse salmo, a gente aprende que Deus, ele nos deu regras, ele nos deu princípios e que tudo está à nossa disposição, as bênçãos de Deus, mas que também Ele quer que nós andemos em justiça, em retidão, em verdade, andemos praticando o bem e não a injustiça, a maldade, mas as bênçãos de Deus estão à nossa disposição. Ele é maravilhoso, é magnífico. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o seu nome e falar às gerações que Deus é maravilhoso. Um beijo no seu coração.